Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, 22 de fevereiro, quinta-feira, para um mês que só tem 29, faltam só 7, 22 de fevereiro já, faltam só 7 dias, gente, 7 dias para terminar mais um mês, esse ano tá voando, hein, 2024 tá passando muito rápido. Olha, hoje a gente vai ter um programa especial, hoje é um boletim especial de notícias, porque a gente tem, além de notícias, tem a presença da Sandra Ramalhoso, ela é uma pessoa com deficiência, é muito conhecida, dispensa apresentação, mas a Sandra é pessoa com deficiência e uma das principais referências hoje, né, no universo da pessoa com deficiência, quando se fala em luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Ela é militante, guerreira, incansável, uma batalhadora. A Sandra esteve na Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência e agora, nessa semana, representando todo o segmento lá, conversando com o secretário, e vem contar pra gente com exclusividade aqui para o Sistema Reação, tudo que foi conversado nesse dia, nesse bate-papo dela com o secretário e nessa representação que ela foi fazer do segmento junto à Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, tá bom? Mas vamos lá, falando em secretaria, daqui a pouquinho a gente chama a Sandra aqui, mas falando em Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria, a Sandra foi na estadual, a gente agora vai falar da municipal. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência fechou uma parceria com a Equalweb. A Equalweb é a mesma empresa que a gente tem parceria de acessibilidade para o nosso portal. O portal e o site lá da revista Reação, a acessibilidade do nosso portal é da Equalweb também. E a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência acabou fechando com uma parceria com eles. Com muito orgulho que anunciamos, essa é a Secretaria falando, que anunciamos nossa participação em um momento histórico para todos os usuários de ambientes digitais, para todos os entusiastas da causa da inclusão digital. Recentemente, a Secretaria da Pessoa com Deficiência e a secretária Silvia Greco, que está aí na foto, firmou uma parceria com a empresa de origem israelense, a Equalweb, e na cerimônia de assinatura do termo de cooperação com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, foi assinado um termo, né? Tá aí eles assinando o termo de cooperação, o CEO da Equalweb e também a Silvia Greco, que é a secretária. Com essa parceria, a Equalweb não apenas oferece a sua tecnologia para otimizar a acessibilidade digital lá do site da Secretaria Municipal de São Paulo, como também firma um compromisso de colaboração para melhorar o conhecimento e o conteúdo sobre a causa da acessibilidade digital. Assim, a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo reforça o seu papel como importante agente e exemplo de conscientização e formação positiva da sociedade. Segundo a Equalweb, essa parceria visa conscientizar corporações sobre a imensa importância que a acessibilidade tem sobre a autonomia de milhões de brasileiros que acessam os ambientes digitais. É muito importante mesmo, parabéns aí a todos os envolvidos nessa grande parceria entre a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e um grande abraço aí a Silvia Greco, que acompanha a gente sempre, e o pessoal da Equalweb também. Vamos lá para a Espanha agora? Olha aí, hein? Olha que coisa. Lá na Espanha, você sabe que em inglês, pessoa com deficiência, né? Deficiente, na verdade, que é como eles chamavam ainda, em inglês é disability. Em espanhol é discapacitado. Olha que coisa feia, né? Mas a Espanha trocou o termo deficiente ou discapacitado, enfim, por pessoa com deficiência também, até na sua Constituição Federal. Olha que legal, gente, que bacana isso. O Brasil precisava fazer isso também, né? Porque tudo que sai do governo sai com os termos errados. É pessoa portadora de deficiência, deficiente, pessoas com necessidades especiais. Dificilmente a gente vê algum documento governamental, algum documento oficial que saia certinho ali, pessoa com deficiência. Olha o que a Espanha fez aqui, o Parlamento espanhol aprovou recentemente, em definitivo, a substituição na Constituição Federal deles, espanhola, do termo deficiente ou discapacitado, né, como seja, agora considerado pejorativo, e mudou para pessoa com deficiência, uma referência apoiada por todos os partidos, exceto pela extrema-direita lá da Espanha. Por questões políticas, né? A modificação do artigo 49 da Constituição obteve os votos favoráveis de 254 senadores. Olha aí. E os que se manifestaram contra foi do partido chamado Vox, lá da Espanha. Só por isso, sem argumentos cabíveis para a decisão contrária, o Vox ficou sem voto, né? E acabou que mudaram mesmo a Constituição e passou agora a ser pessoa com deficiência. A primeira pessoa com síndrome de Down eleita deputada regional, é como se fosse um deputado estadual aqui no Brasil, deputado regional lá na Espanha,
disse que o termo deficiente é uma ofensa lá para eles e um insulto ao grupo de pessoas com deficiência em plenário. Ela disse isso em plenário lá e, segundo ela, essa mudança é um lembrete que as palavras importam sim e pessoas com deficiência têm que ser consideradas pessoas, independentemente da sua condição. Tá certo. Olha que bacana, ela é uma pessoa com síndrome de Down e ela foi eleita deputada lá na Espanha. Olha que bacana. O Congresso dos Deputados aprovou a reforma por uma esmagadora maioria. O novo artigo prevê também que as necessidades específicas das mulheres e dos menores com deficiência serão abordadas também com atenção particular e especial. Bacana isso, hein, gente? Muito bacana. Antes da gente ir para o segundo bloco, eu queria só dar um recadinho aqui sobre o Danilo. SOS Borracharia do Danilo. Olha que bacana, gente. Eu já fui socorrido por esse cara aí, esse parceiraço. O Danilo, ele faz socorro nas estradas, ó. Tá aí, tá o telefone dele aí. Então você, principalmente você, pessoa com deficiência. Mesmo que não tenha deficiência, às vezes a gente fica num sufoco danado. Eu passei por isso no ano passado, hein? Não foi nem agora, acho que foi no começo de 2023. Eu fiquei aqui na Castelo Branco, 11 horas da noite, com um pneu estourado. E eu chamei o Danilo, me indicaram, né? O pessoal do pedágio, hein? Aqui da Castelo Branco me indicou o Danilo. Eu liguei pro Danilo e imediatamente ele veio. Uma pessoa fantástica, um cara sensacional, um ser humano fantástico, um cara de confiança, o Danilo SOS Borracharia. Então você precisou, não é só pneu não, qualquer tipo de socorro, o Danilo te ajuda, tá, gente? Aqui, se você estiver no Rodoanel, estiver na Castelo Branco, na Anhanguera, na Bandeirantes, precisou do Danilo, é só chamar. É o 11, né, o telefone dele. É bom até você ter gravado isso no teu celular, no teu WhatsApp. Dá um oi para ele, fica com o número dele gravado, que a gente nunca sabe quando vai precisar de ajuda numa estrada, às vezes à noite ou de dia, em qualquer lugar, qualquer horário, 24 horas por dia. SOS Borracharia do Danilo. É 11, né, DDD, aqui de São Paulo, 93434 1433. É bem fácil, ó, 93434 1433. A gente sabe como é difícil quando fura um pneu. Imagina, por exemplo, uma pessoa com deficiência cadeirante, furou o pneu, é complicadíssimo. À noite, com chuva, já imaginou? No meio da estrada? Às vezes você vai chamar o seguro, demora pra caramba, tal, ou às vezes a pessoa não tem seguro. O Danilo resolve pra você. E ó, de confiança, tá bom? Bom, vamos lá pro primeiro bloco comercial pra gente voltar com a Sandra Ramalhoso aqui, né? A gente volta com a Sandra Ramalhoso, aí sim a gente faz as nossas apresentações, a nossa autodescrição, para quem está assistindo a gente e não está nos vendo, né? Deixa a Sandra entrar aqui no ar junto com a gente. Vamos pro primeiro bloco contigo, Caoa Sherry, Tigo 5X, e daqui a pouquinho a gente volta e também tem a Move com um recadinho para você. Vamos lá. Caoa Sherry traz para você Tigo 5X Sport, agora também para o público PCD. Mobilidade, potência e conforto para todos. Consulte condições. Caoa Sherry, o seu carro está aqui. Pensando em uma cadeira de rodas totalmente moderna e personalizada para você? Na Move é o lugar certo. Nossos especialistas estão à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, esteja você em São Paulo, São Bernardo do Campo, nas lojas físicas ou por meio de videochamada para quem estiver em qualquer cidade do Brasil. Siga a Move no Insta. Anota aí, sem o cedilha e sem acento, tá bom? Move Solucão em Mobilidade. E também o telefone 11 99274 7474. Move, sua vida move a nossa. É isso aí, estamos de volta. Eu queria chamar na tela aqui a nossa convidada de hoje, a nossa entrevistada de hoje aqui, a Sandra Ramalhoso. Olha a Sandra entrando aí. Tudo bem, Sandra? Como é que você tá? Graças a Deus, bem. E vocês, como é que estão? Tudo bom? Tudo bem, Sandra. É um prazer receber você aqui. A Sandra, ó, para quem não conhece, dificilmente quem não conhece a Sandra, né? Mas quem não conhece a Sandra, eu fui ver aqui, eu não sabia desse lado, não. A Sandra é musicista, né, Sandra? De formação, é isso? Olha aí, a Sandra é musicista, é professora aposentada, participou da Fundação Abrasp, que é a Associação Brasileira da Síndrome Pós-Pólio, atual G14, né? É ex-conselheira da CMPD, conselheira do CMTT,
é coordenadora da Pastoral das Pessoas com Deficiência da Arquidiocese de São Paulo, é isso mesmo? E integrante do Conselho de Inclusão da Câmara Municipal. Se eu esqueci de alguma coisa, completa, Sandra. E militante, né? Sou militante. Tem aí que eu estou agora também como conselheira no Conselho Municipal de Políticas Urbanas. Então, também estou lá. E estou saindo do CMTT, né? Porque eu tive 2 mandatos seguidos. Agora teve eleição, eu não poderia me recandidatar. Então, vou descansar aí uns dois anos do CMTT para depois voltar, com certeza. Isso aí. Sandra, você teve... a Sandra, eu vou fazer o seguinte, vamos nos autodescrever primeiro. Eu sou um homem branco, de poucos cabelos, usando uma camiseta preta, um óculos de lentes transparentes e hastes pretas. Atrás de mim um painel bem grande, com o logotipo da TV Reação em acrílico. Eu estou nos estúdios da TV Reação aqui em São Paulo. Aqui com a gente também está a nossa intérprete de Libras, que é lá do ICOM, é a Michele hoje. Olha, a Michele é uma moça morena, está de cabelo preso para trás, usa óculos, um óculos de lentes e hastes transparentes. É a Michele Alonso. Ela está com um fone de ouvido bem grandão, uma blusa preta de mangas curtas, atrás dela um painel branco cheio de logotipinhos do ICOM. Eu queria que a Sandra Ramalhoso se identificasse também. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos naturais, loiros, acinzentados. Estou de batom. O meu óculos, ele tem uma armação preta, tá? E sou gordinha, não sou muito magra, não. Atrás de mim tem uma parede e nessa parede tem uma clave de sol, assim como o Rodrigo me apresentou. Eu sou musicista, sou formada em piano clássico, fiz os 9 anos, dei aula de piano, teclado, durante muito tempo. Que legal, Sandra. Bom, vamos começar então esse nosso bate-papo gostoso aqui. A Sandra teve essa semana, né, Sandra? Você teve lá na Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, né? Essa semana conversando com o Marcos da Costa, com o secretário lá também, nosso grande amigo Marcos da Costa. E eu queria que você falasse pra gente eu tenho alguns temas aqui que eu acho que você tratou com ele, me corrija se eu estiver errado. Foi a gratuidade de ônibus intermunicipal, parece que você conversou com ele sobre isso, acessibilidade em ônibus rodoviários, isso é importantíssimo, é um problema muito sério. O IPVA, né, que isso dispensa comentários, né, Sandro, o que está acontecendo em São Paulo com a questão do IPVA. E o secretário Marcos da Costa, foi com o secretário Marcos da Costa que você falou sobre esses 3 temas. Teve mais algum tema que eu esqueci de falar aqui? Porque a gente vai por partes e tem aí. Esses foram os mais importantes. Então vamos lá, conta pra gente. O que você conversou com... Você conversou com o Marcos, você foi lá representando, na verdade, não só a Sandra Ramalhoso como pessoa física, mas você foi representando as entidades que você representa e também toda a comunidade de pessoas com deficiência do estado de São Paulo. Você é uma pessoa com deficiência. Para quem não sabe, a Sandra tem síndrome pós-pólio, né, Sandra? Ela é cadeirante e a Sandra foi representando todas as pessoas com deficiência do estado de São Paulo conversar com o Marcos. E eu queria que você comentasse para a gente como é que foi essa questão quando vocês entraram no tema da gratuidade do ônibus intermunicipal, Sandra. Bom, houve um PL, né? Esse PL ele foi aprovado por toda a Alesp, né? E foi para a sanção do governador. E esse PL tratava da gratuidade do ônibus intermunicipal. Muitas pessoas vão dizer, mas ele é intermunicipal aqui, alguns ônibus já são gratuitos. São na cidade de São Paulo e na metrópole aqui, né? Nos municípios que rodeiam aqui o município de São Paulo. Mas para o interior, por exemplo, Botucatu, Campinas, Sorocaba, Campinas, ou esses municípios assim, que às vezes a pessoa estuda no município, quer trabalhar no outro, ou reside em um e vai trabalhar no outro. E é muito comum, então, Sandra, você pega, por exemplo, Botucatu, como você citou, São Carlos, são cidades universitárias, né? Campinas. Então, às vezes, as pessoas que estudam, que moram nos arredores dessas cidades maiores, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, onde tem universidade, precisa desse deslocamento diário. E nada mais justo da pessoa com deficiência ter essa gratuidade também lá, né? Porque São Paulo, o estado, não se compõe só da cidade de São Paulo e a grande São Paulo, né?
Você falou bem, o problema todo está no interior. E justamente é essa causa, né, que a gente foi tratar com ele, e isso afeta bastante, por exemplo, as pessoas com deficiência visual. Então, nós fomos conversar, estávamos mais ou menos em 12 pessoas, representantes de entidades, pessoas que vêm do interior de São Paulo, que vieram nessa conversa, e eu não estava sozinha. Eu estava com legal. mais 12 pessoas, a gente estava falando sobre isso. E aí a gente falou, por que foi vetado? Né? O governador vetou esse projeto, não deu a gratuidade. E aí a gente questionou, falou, mas por quê? Né? E às vezes chegar no governador é um pouco mais difícil, né? E aí eu pensei, vamos chegar no secretário, quem sabe ele nos leva, né, até o governador, e aí a gente consegue discutir isso diretamente com ele, né, ver o que aconteceu, por que aconteceu. Aí o secretário mesmo, ele justificou, porque acho que ele já tinha tido estudos sobre isso, né? Então ele falou que não tem os contratos feitos com as concessionárias do interior de transporte não prevê, né, a gratuidade para a pessoa com deficiência. Colocar isso de uma maneira agora seria inconstitucional. Então, isso seria inconstitucional, não poderia. Então, se essas concessionárias fossem ao Supremo, elas iam ganhar. Então, não ia adiantar nada a gente derrubar o veto. Então, ele falou que o melhor caminho é a gente pegar não o projeto, mas a ideia, e consultar a Artesp. Porque a Artesp é quem cuida, né, é a agência que cuida de todo o transporte do Estado. Então, exatamente. Então, a gente pegou e então fizemos isso. Então, ficou combinado. Ele chamou também o Marcos Pellegrini. Marcos Pellegrini também é uma pessoa com deficiência, está trabalhando na secretaria e trabalhando com a parte de mobilidade, né? Ele que está cuidando da mobilidade. E ele foi chamado para a nossa reunião, o Marcos da Costa, o secretário, o chamou, ele veio. E aí, então, vai ser marcada uma reunião com o pessoal da Artesp. E aí vamos fazer um estudo, um conjunto, qual seria esse impacto financeiro, se precisaria de uma lei ou então eles mesmos assumiriam esse gasto. Porque às vezes não é tanto, né? Gasto, mas talvez eles dava para eles absorverem. Ou então... Eu acho que dá, né? Se a gente for analisar friamente, tranquilamente, acho que dá. É mais questão de boa vontade que qualquer outra coisa. Exatamente. Ou então o subsídio do Estado, se assim necessário fosse. Né? Sim. Então, um dos dois para a gente conseguir ter mais rapidamente esse recurso. Porque as pessoas com deficiência do interior, às vezes, precisam de um acompanhante, seja para o estudo, seja para o trabalho, seja para a saúde, ou até para o lazer. Aí elas precisam de um acompanhante. Então, veja, vão pagar em dobro a passagem. Né? Porque aí é a dela e a do acompanhante. Então, é um gasto muito grande e as pessoas não conseguem fazer isso, não conseguem estudar. Então, acho que é importante essa questão e por isso que fui com esse grupo, né, que nós temos. A princípio, a gente queria derrubar o veto, mas acho que agora, com todas essas informações e com o apoio da secretaria, nós vamos buscar na Artesp essas condições para que isso seja feito de uma maneira mais rápida, que não precise nem de uma lei, mas que precise se for para o Estado pagar essa conta, vai ter que se transformar num projeto de lei, passar por votação na Assembleia Legislativa. Isso vai anos e anos aí para que a coisa se resolva. Se essas empresas colocarem a mão na consciência e ver que não tem tanta gente assim, não vai fazer tanta diferença, né? Acho que no dia a dia das empresas. Então, acho que, de repente, eles resolvendo ali num consenso geral entre eles, fica muito mais fácil, muito mais prático, né? Tomara que dê certo assim. O problema maior, né, Sandra, disso tudo não é nem a questão só do valor da passagem, mas é a acessibilidade nesses ônibus rodoviários, né?
Porque aquela coisa. Tudo bem, a passagem é gratuita, mas quem que entra no ônibus, né? Principalmente cadeirante, né? Tem que ser carregado no colo, é horrível. A Artesp, até uma crítica que a gente faz sempre. A Artesp achou que era colocar a cadeirinha, né? Essa cadeirinha aqui, essa aqui, ó. Colocar essa cadeirinha azul aqui, né? No ônibus. Essa aqui atrás, minha. Colocar essa cadeirinha aqui já resolvia no vidro do ônibus? Não é, né, gente? Isso aqui não é dar acessibilidade em nada, né? Aí sobra para o motorista, para outros passageiros terem que carregar a pessoa para dentro. É constrangedor para a pessoa com deficiência e constrangedor também, às vezes, para o motorista. Não está preparado para isso, né? E quando se falou em acessibilidade nos ônibus, a Artesp meteu um adesivo em todos os vidros e portas de ônibus e resolveu o problema. Não é assim que resolve, né, Sandra? Nós também levamos esse assunto, também tocamos nesse assunto. E aí, então, cai no grande problema da ABNT. Então, quer dizer, ficou na promessa, né, também, da gente entrar em contato com o Edson Passafaro, que está cuidando lá na ABNT da parte de... exatamente. Porque eu fiz parte, né, da temática do ônibus urbano. Então, eu participei de toda a discussão e tal. Agora, quando foi para o ônibus intermunicipal ou interestadual, o ônibus rodoviário, aí eu também participei de algumas reuniões. Foi aí que apareceu a cadeirinha, a poltrona, né? Não sei se você já sabe, tem aquela poltrona que desce por fora, e aí a pessoa faz a transferência fora do veículo, e aí com a poltrona sobe. Mas eu já soube de pessoas, amigas minhas, que não conseguiram subir nessa poltrona. Que era o problema do joelho, que não passava. Pessoas, acho que muito grandes, né? Um corpo maior. E a distância do fêmur. Então, não conseguia entrar onde a poltrona deveria ficar. Então, eu soube de pessoas que não conseguiram fazer a transferência também, né, quando estavam fora. Então, são que a princípio seria a melhor solução, né? Melhor do que aquela cadeirinha de transbordo que eles tinham falado antes, né, no começo. Aquilo era terrível. Não, aquilo ali não existia. Agora, realmente, seria o ideal essa poltrona, né, se ela, né, fosse mais universal, né? Esse problema da entrada é quando a pessoa já subiu, já entrou no ônibus, é na hora da entrada no ônibus, é isso? Exatamente. E alguns não conseguem fazer a transferência, né, embaixo. Aí precisa de ajuda. Ela fica muito alta, né? Exatamente. Então, algumas pessoas não conseguem fazer a transferência. Então, acho que a gente precisa pleitear um desenho mais universal, dessa cadeira, dessa poltrona, exato, né? O meu sonho mesmo é que houvesse tipo o piso baixo, né? Esse seria o ideal, né? Que a gente conseguisse ficar ali do lado do motorista. Ali seria, para nós, acredito, o ideal, né? Mas até por legislação de trânsito não pode ficar ali do lado do motorista também, né? E acho que ali por causa do pneu, uma coisa e outra, não haveria espaço para uma poltrona também ali, ou próprio para cadeira de roda. Porque eu vendo de fora, aqueles ônibus que são de 2 andares, eles me parecem embaixo, né? Ele parece, então, talvez ali a gente conseguisse, naquele modelo, né? E o grande problema do agendamento, né? Porque você tem aquele ônibus com a poltrona, mas você tem que agendar a sua viagem, né? E outra, né? Quantos ônibus com aquela poltrona a gente tem no estado de São Paulo? No Brasil inteiro. Se tiver 10, 12 é muito. Né? Exatamente. Então tem até um meme, não sei se você viu um vídeo de uma pessoa que está pedindo, né, uma pessoa idosa, eu estou querendo viajar. Mas não, olha, nós só temos vaga para maio do ano que vem. É bem assim, né? Maio do ano que vem. As coisas... e a gente não tem autonomia, né? Que é uma coisa que a LBI também vem trabalhando, da gente ter autonomia naquilo que a gente for fazer, né? Entrar da maneira mais... Era para 2014, de 2014 passou para 18, de 18 passou para 20, a gente já está em 24 e as coisas não aconteceram na LBI. Exatamente.
Então, acho que eu posso fazer uma divulgação aqui. Dia 3 de março, nós vamos fazer uma marcha. Uma marcha pela regulamentação da LBI. Quem quiser estar lá, legal, vai ser na Paulista, tá? Então, quem quiser comparecer... Que horas vai ser, Sandra? A concentração acho que vai ser 11 horas, no máximo. No máximo. Aí a gente vai se concentrar... Gente, aquilo, né? Se é parada gay, sai um monte de pessoa com deficiência de casa e vai para a parada gay. Se que nem agora, dia 25. Da mulher, dia 8. Dia 8. Agora, dia 25, tem a manifestação na Paulista. Garanto que vai muita pessoa com deficiência para lá também. Agora, quando é um evento para a própria pessoa com deficiência, quando é alguma marcha, alguma manifestação, aparece sempre a mesma meia dúzia de gato pingado. E aí, o que acontece, né, Sandra? Quem vê aquilo fala, mas a gente vai mudar alguma coisa só para... Para essa meia dúzia? Essa meia dúzia não faz diferença, né? Por que ele tem que mudar o mundo por causa da meia dúzia? Né? Pois é, aí, exatamente. É isso mesmo aí, ó. Tá aí a marcha, né? Então, estejam lá, dia 3, a gente vai estar lá, né? Todos. Porque tem que mostrar que a pessoa com deficiência tem expressão, tem significância, né? Tem importância, tem volume de gente, né? Já cortaram pela metade ou menos o número de pessoas com deficiência no Brasil para diminuir o investimento em gasto público com pessoa com deficiência, né? Esse censo aí foi uma gracinha. Diminuiu pra caramba, matou todo mundo. Eu não sei onde foi parar tanta pessoa com deficiência, né? Então, isso... Nós saímos em 2010, nós éramos 25%, né, da população. Pois é, de 46 milhões para... Eles nem fizeram censo, Fizeram uma conta e aí a gente caiu para 12, 10%. E agora, sei lá, sei que deu 18 milhões. Somos 8. Agora somos 8. Beleza. Então, investimento, aquele negócio, né? Investimento público não precisa. Vamos diminuir tudo. Não tem esse número de pessoas, né? É brincadeira, né, gente? Esse país não é sério. Aí quando você coloca uma política pública, tipo o Serviço Atende, aqui no município de São Paulo, aí eles falam assim, nossa, mas a gente não consegue dar conta da demanda. Mas claro que não consegue, porque eles não têm base da população que nós temos aqui em São Paulo. Exato. Né? E como é que vai ter com um censo mal feito desse? Pois exatamente. Então, aí a política pública não consegue atender a todas as pessoas que realmente precisam. Que nem prótese, cadeira de rodas. Mas é tanta gente? Somos, né? Exato. E não é culpa nossa. Se você tinha um investimento em política pública que era X para 45 milhões, aí descobriram que não era tudo isso, era menos da metade. O investimento na política pública para o nosso segmento vai diminuir para menos da metade, vai ser proporcional, para atender os mesmos 45, porque não existe esse número. Exatamente. Até porque a OMS e ONU sempre disseram, países de terceiro mundo, mais de 20% da população tem algum tipo de deficiência. O Brasil é diferente nisso também? É nisso e na tomada de 3 pinos? Só tem aqui, né? É brincadeira, né, Sandro? Tem umas coisas que só... Jabuticaba, brigadeiro, coxinha, jabuticaba e tomada de 3 pinos. É só aqui que tem. E tem também essa questão lá você viu da Paralimpíada, que somos 15. Na Paralimpíada ele fala, somos 15, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que lutar por esse número e tem que lutar por política pública. Exato, porque senão vai cair. Eu vou para o segundo bloco agora de intervalo com o Grupo Sinal, Norte Isenções e La Máquina. Daqui a pouquinho. Aguenta aí que a gente já volta com a Sandra Ramalhoso. Tem mais um tema aí polêmico para a gente conversar, que é o IPVA. Vamos lá. Tá bom. Só empatia já não basta.
Conte com a maior referência em comercialização de veículos no Brasil. São 11 marcas e com 48 lojas da Grande São Paulo. Fiat, Honda, Ford, Nissan, Jeep, Citroën, Hyundai, Renault e muito mais. Aproveite! Suas dúvidas sobre marca e modelo PCD acabaram. Garanta já o seu carro na versão PCD. No Grupo Sinal você encontra a assessoria completa. Grupo Sinal. Norte Isenções, IPI, ICMS, IPVA, rodízio. A Norte atua facilitando a mobilidade e garantindo benefícios para pessoas com deficiência. Confira como podemos te ajudar. Se você está precisando de emissão de laudos, CNH especial, isenção de impostos, cartão Defis e idoso, seguro de veículos, primeiro emplacamento, procure a Norte. Anote os telefones: 11 3360 1313, 11 94757 7595. Norte Isenções. Vai adaptar o seu veículo? Procure La Máquina, adaptações automotivas. Liberdade é uma questão de escolha. La Máquina fica em São Paulo, na Rua Coronel Diogo, 897, Vila Mariana. 2 telefones, anota aí: 11 2215 4773. Também 11 98253 0007. lamáquina.com.br. Sandra, eu vou aproveitar a deixa aqui, que a gente falou de ônibus rodoviário, falou lá do Edson Passafaro. Eu queria deixar aqui Edson, sei que você assiste a gente, pelo amor de Deus, vamos começar então. Primeira coisa, hein, Edson, esse ano aí a gente podia já começar falando de ônibus rodoviário, acessibilidade em ônibus rodoviário, né? A BNT tem que resolver isso, a BNT tem que tratar isso de um jeito diferente. Quem cuidava disso era o Beloped, né? Na BNT, não era? Era o Eduardo, né? Isso, exatamente. Vamos ver se a gente consegue resolver essa questão, gente. Foi uma discussão tão grande, eram várias discussões, muita gente falando, quando achava que chegava em algum lugar, voltava para estaca zero. Acho que tem que ser muito mais prático. O Edson é um cara super prático. Eu acho que é bem bacana ele ter assumido o CB40 lá na BNT. Agora tem que começar, e esse é um dos temas que o Edson vai ter que pegar aí pelo cabresto e começar a realmente marcar reuniões aí para começar a ser discutido direitinho, porque não pode ficar como está, não. Né? Não pode ficar mesmo. Mas assim como não pode ficar como está também a questão do IPVA, né, Sandra? Essa tá de doer. A gente está aí mastigando esse chiclete já faz acho que uns 3 ou 4 anos, desde o nosso querido calcinha apertada, o Dória, que fez essa lambança danada no estado de São Paulo, que acabou repercutindo e reverberando no Brasil inteiro, e acabou gerando problema em outros estados e até no governo federal, hein? O Dória, ele tem o dom de onde ele passar, nem grama cresce. Ele conseguiu, com essa questão do IPVA em São Paulo, mexer até na questão do IPI, que não tinha teto, foi limitado um teto de 200 do IPI. Conseguiu travar o aumento do ICMS, também do teto do ICMS na época, que está travado até hoje também. E olha, e sem falar no estrago que ele fez aqui, que o Tarcísio também, cá para nós, podia resolver isso de um outro jeito, de uma forma muito mais prática, que era só fazer um decreto lá e dizer que, tá bom, a pessoa com deficiência não paga mais como era antigamente, e fica por isso mesmo, resolve de uma vez. Fica nesse jogo de muda aqui, muda ali, mexe aqui, mexe lá, e cada vez fica pior. Quanto mais mexe, mais fede, né, Sandra? Como é que foi essa sua conversa com o Marcos da Costa, nosso secretário aqui do Estado de São Paulo, e o que a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, que representa as pessoas com deficiência no Estado, está fazendo por essa questão do IPVA, que está essa lambança já há mais de 4 anos aqui? Então, o doutor Marcos, né, o da Costa, ele é advogado, falou que inclusive, né? Exatamente. Ele está diretamente, né, quem está lidando diretamente com a questão do IPVA é a secretária adjunta, a Cláudia, né? Então, Cláudia Carleto. A Cláudia Carleto, ela que está
diretamente ligada a essa discussão. O que ele fala que aconteceu foi que o IMESC realmente não estava preparado para receber as pessoas com deficiência e dizer quem pode ou quem não pode ter isenção. Não é a praia deles, né, Sandra? O IMESC ia ser fechado pelo Dória. O IMESC estava tão sucateado que o Dória tinha mandado fechar. E depois arrumou uma ocupação para o IMESC para manter ele aberto, que foi cuidar dessa questão dos laudos de pessoa com deficiência. Mas ali não tem ninguém, nenhum perito do IMESC é preparado para isso, gente. É criminal, não tem nada a ver. Então, aí o que acontece? Aí eles fizeram, porque você sabe que lá no Nacional, lá no CONAD, está para sair, graças a Deus, acho que vai sair, o IFBR, né? O Índice de Funcionalidade, que a gente está querendo para poder classificar as pessoas com deficiência, né? Então, quer dizer... eu acho que tem que sair, mas eu acho que na hora de colocar isso em prática vai ser um complicador, porque em todo país do mundo é assim, é índice de funcionalidade, é o CIF, não é o CID como é aqui, né? É o índice de funcionalidade. Então, o que acontece? Você vai, por exemplo, na Europa, tem isenção também para carro, né? Para carro 0 km, estão na compra. Só que assim, qual é o seu grau de deficiência? Conforme o seu grau de deficiência, tem o percentual mais alto ou mais baixo de isenção que você vai ter. Imagina aqui, se com imagina aqui, com uma isenção igual para todo mundo já não funciona, imagina se tiver que ser classificado o tipo de deficiência e ser determinado ali, dependendo do grau, o percentual de isenção que a pessoa vai ter. Meu Deus do céu, quero nem ver. Mas que precisaria ter, precisa. Agora, como é que funciona isso no Brasil? Isso, exatamente. E isso vai nortear toda a política pública, né? Todas as políticas. Então, o Atende vai nortear o Atende, vai nortear essa questão da gratuidade do intermunicipal, vai nortear a dispensação de prótese e tudo mais. Inclusive está lá defasado o valor até hoje, né? Desde sei lá quando, aquela tabela do SUS não muda. Exatamente. Então, o monocular, então, vai ter toda uma questão aí de direitos. Então, ele falou que mastectomia, a parte técnica, exatamente, a parte técnica, diz que eles fizeram um desenho legal lá no IMESC. Só que a ponta, que são os técnicos da ponta, eles não conseguiram absorver isso. Então, realmente... Tanto que eles credenciaram clínicas, né? Tanto que eles começaram a credenciar clínicas para poder... Que eram as mesmas clínicas que faziam antes. Que eles criticavam tanto. E que eles diziam, né? O próprio governo dizia que era ali na clínica que fazia-se todas as falcatruas e tal. Agora o IMESC está credenciando essas mesmas clínicas. Que eles tanto criticaram lá atrás para fazer o serviço deles, porque eles não têm condição. Exatamente. E eles, por exemplo, falaram, tinha muito pessoas que burlavam ali. Muita fraude. Fraude, né? Exatamente. Havia muita fraude. Mas vai culpar a pessoa com deficiência, quer dizer, vai punir a pessoa com deficiência porque algumas pessoas fazem fraude? Aquilo, né? É aquilo que eu falo sempre, é até pejorativo, mas se o camarada chega em casa, encontra a mulher dele no sofá com o vizinho, ele faz o quê? Ele joga o sofá fora? É a mesma coisa que está acontecendo aqui, né? Exatamente. Você vai punir o sofá? Exatamente. Não é, pô. Então, é a mesma coisa, eles estão punindo a pessoa com deficiência por uma coisa que nós não somos culpados. Quem burla não somos nós. Quem faz a fraude não somos nós. Tem que buscar quem é. Onde tem benefício tem fraude. Então, e onde tem benefício tem fraude, né, Sandra? Você pega, por exemplo, você vai parar de dar aposentadoria para o povo porque tem fraude no INSS, que é mais fraude do que tem no INSS, então você vai abolir a aposentadoria, ninguém tem mais, porque tem fraude no INSS. Não pode, não existe isso, né? Então, quer dizer, é isso. Então, ele falou que isso vai estar sendo discutido e que vai ser trabalhado. A gente nós falamos que gostaríamos de estar junto dessa discussão também, né? Porque é aquela coisa, né? Nada sobre nós sem nós. Então, nós é que vamos usufruir do benefício. É nós que vamos ser culpados se eles não conseguirem resolver o problema. Somos nós que vamos sofrer as consequências.
Tem fraude, vai fiscalizar. Aumenta o número de fiscalização, dá um jeito de fiscalizar melhor, mas não punir quem precisa. Exatamente. Então, uma das questões foi essa, né? Então, é importante, foi isso, e eu espero que realmente isso seja solucionado, porque uma outra coisa que eu acho que a gente precisa discutir em todos os ramos da política pública para a pessoa com deficiência é a questão dos laudos. É impressionante o que acontece. Um colega meu, um colega nosso, também assiste, também participa, ele foi renovar o bilhete único, foi renovar o bilhete especial. E ele é tetraplégico. O que vai acontecer? Vai acontecer algum milagre com esse rapaz? Ele vai voltar a andar? Não, essa do bilhete é ridícula. É outra coisa também que é... Ele vai ter que fazer exames, e aí tudo o que ele vai fazer? Vai sobrecarregar o SUS. O SUS que já não dá conta do que ele tem que fazer, aí ele vai receber uma pessoa que só quer um laudo. É um absurdo isso, gente. Eles queriam, por exemplo, para síndrome pós-pólio, eles queriam que a gente fizesse eletroneuromiografia. Agora me diz por quê? Eu vou parar? Eu vou voltar a andar? Como é que vai ser isso? Uma pessoa cega, para que ele quer Você entendeu? É muito, demais, assim... Né? É demais. Então, quer dizer, eles querem fiscalizar, mas eles não estão fiscalizando no lugar certo e da maneira correta. Eles criam dificuldade, na verdade. Não fiscaliza nada. Eles criam dificuldade para ver se a pessoa desiste. Essa que é a real. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que a gente tem muita coisa para trabalhar ainda, muita coisa para fazer, para conquistar. E eu acho que isso são algumas coisas que a gente tem que mudar, tem que trabalhar. Essa questão do TVA, batendo nessa mesma tecla aí, porque estamos estudando, estamos vendo. A gente está ouvindo isso há 4 anos. E cada vez que eles estudam e tentam resolver alguma coisa, sai pior. Né? Sai pior. Saiu da própria boca da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, quando isso tudo começou, que 90% era fraude. Lembra disso? Foi a própria Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, na ocasião, não era o Marcos da Costa, mas que falou que bateu que era 90% fraude. Como que pode ser 90% fraude, gente? Não existe isso. Que tem fraude? Tem, lógico que tem, como tem tudo que é benefício. Mas é aquilo, fiscaliza melhor, não pune quem se o cachorro está com pulga, você mata o cachorro. Não existe isso, tem que matar a pulga. Né? Então é incrível como eles resolvem as coisas. O problema é assim, estamos resolvendo, estamos estudando, estamos vendo. Só que quem da sociedade civil está sendo ouvido para ajudar a resolver? Quem do universo das pessoas com deficiência está sendo ouvido para resolver? Quem que trabalha com isso no dia a dia, por exemplo, as empresas de isenção, os despachantes, os próprios médicos, as próprias clínicas, quem está na linha de frente, ali na ponta, está participando disso para resolver? A pessoa com deficiência está participando disso para resolver? Eu já tentei participar várias vezes, a gente chegou a ser ouvido 1 ou 2 vezes, depois para. A gente vai chamar vocês de novo e acaba, ninguém chama de novo. E sai aquelas definições da cabeça deles. Eu fui chamada uma vez, ainda estava a Célia Leão, e eu fui chamada pela Receita, né, pelo governo, para uma reunião sobre isso, né? Também nunca mais chamaram. Nunca mais chamaram. E quando eles decidem errado. Agora... Eu não consigo entender. A gente vai ter que ficar no pé, né? A gente tem que ficar no pé e tem que pagar. E aquele negócio seria tão simples e tão fácil. Quantas pessoas com isenção tem no estado de São Paulo? Quantos tinha antes? O estado quebrou por causa disso? Não. Né? E até 4 anos atrás, todas as pessoas com deficiência tinham isenção. O que mudou de lá para cá? Sabe, vai quebrar o Estado se isso voltar a ser como era antes? Não vai. Gente, volta. É uma coisa mais simples do mundo. Olha quanta gente, quanto problema você tiraria da frente, quantas pessoas, departamentos, setores, órgãos públicos envolvidos, mastigando esse chiclete há 4 anos, trabalhando em cima desse negócio, prejudicando tanta gente. Poxa, era simples, é uma canetada, acabou. Volta como era antes e morreu. Eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa, se isso for para a Assembleia como um projeto do governo, voltar como era antes, simples, voltou como era antes, acabou.
Não precisa, não precisa passar por esse transtorno todo. Quem já tinha isenção tem, quem é pessoa com deficiência e tem a CNH, se ele tem a CNH é porque ele já passou por todos os laudos. Para que você vai fazer de novo? Para ver se ele paga IPVA ou não? Se ele acabou de tirar a carteira de habilitação. É absurdo. Pois é. Se eu tirei a carta, tá lá, tá escrito, precisa de carro adaptado, né? Precisa... É pessoa com deficiência. Ora, então tá escrito já. Não é CNH especial, para que você precisa fazer tudo de novo? Olha a burocracia, o custo Brasil, o custo São Paulo, o custo Estado que isso tudo gera, né? Custo SUS. Custo SUS, que podia estar cuidando de doente e não fazendo isso. Né? O IMESC, que podia estar fazendo laudo criminal e não fazendo isso. Quantos processos criminais parados por falta de laudo, e o IMESC, que devia estar fazendo isso, está verificando se pessoa com deficiência pode ou não paga ou não IPVA. É uma coisa sem nexo nenhum. Eu acho que não precisa ter 2 neurônios para resolver esse negócio do dia para a noite. Mas parece que não se tem vontade política de resolver. Hã? O Tico e o Teco já dá para resolver. Não. Pois é, se juntasse o Tico e o Teco já resolvia. Bom, eu vou chamar o terceiro e último bloco para a gente voltar então com as nossas despedidas aqui, que a gente falou demais, hein, Sandra? Olha aí, a gente fica batendo papo, já estamos em 45 minutos. Vamos lá, vamos com o Nissan Tropical FM Biomob, já a gente volta para se despedir do pessoal, vamos lá. Tá legal. Oferta Nissan PCD. Aproveite preços reduzidos, desconto de IPI mais ICMS no Nissan Kicks Active, a partir de R$ 86.990, com taxa zero. Nissan, mobilidade para todos. Novidade vindo por aí, em parceria do Sistema Reação, com a Rádio Tropical FM 107,9, você vai ouvir Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso. Sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Sua empresa é acessível? Desde 2014, a Biomob ajuda empresas a se tornarem acessíveis para atender às exigências da Lei de Cotas, as melhores práticas do ESG e para garantir um ambiente mais harmônico e inclusivo. Consulte-nos para suas necessidades de empregabilidade da pessoa com deficiência, acessibilidade digital, acessibilidade arquitetônica, treinamento do comportamento inclusivo. Invista em acessibilidade. O lucro é contribuir para um mundo melhor. Instituto Biomob, Observatório da Diversidade e Inclusão. Rua Afrânio de Melo Franco, 333, Quitandinha, Petrópolis, Rio de Janeiro. Telefone WhatsApp 21 96537 9669. Biomob, @biomob.org. É isso aí, o bate-papo tá gostoso, mas chegou no fim, né? Sandra, queria que você deixasse aí suas considerações finais. Queria que você convidasse todo mundo de novo para a marcha. Vamos fazer esse povo sair de casa, né? Pode estar chovendo, pode estar sol. Saem de casa para tanta coisa, para ir em jogo de futebol, para comemorar campeonato de time, para manifestação na Paulista, para parada, para tudo que você pode imaginar. Então, poxa, vamos fazer isso para a gente também, né? Vamos fazer para a própria pessoa com deficiência. Sandra, suas considerações, por favor, e seu convite. Boa noite. Bom, obrigado primeiro, viu, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui falando e do meu trabalho, do trabalho que a gente está fazendo. Muito obrigado. E, gente, se a gente não se fizer presente, ninguém vai enxergar. Ninguém vai nos enxergar, ninguém vai dar importância. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Eu fiz parte do CMPU como pessoa com deficiência e quando voltou da
Oh, meu Deus do céu. Da Covid, quando saímos da Covid, e da pandemia, exatamente, não veio a palavra. Quando saímos da pandemia, o presidente do conselho convidou para uma reunião híbrida. E eu fui a única que fui presencial. E ele perguntou, por que você veio? Você com deficiência ainda veio? Você é a única aqui presencial? Eu falei, porque é importante que a pessoa com deficiência seja vista. Porque se nós não formos vistos, ninguém vai lembrar. Quando eu chego numa reunião, todo mundo começa a abrir espaço. Olha, cadeira, tem banheiro, tem escada, tem elevador. O elevador está funcionando. As pessoas começam a se preocupar. E é isso, a gente tem que fazer as pessoas se movimentarem. Então, essa marcha que nós vamos fazer é pela regulamentação da LBI. Os nossos direitos já estão escritos, mas não saem do papel. Por quê? Porque a gente também não vai à luta, a gente não vai na briga, né? Exato. E fica sentado no sofá esperando que alguém vá e faça, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade, mas vamos aproveitar este ano que cai num domingo. Dia 3 de março, que foi o dia da marcha que a gente está fazendo todo dia 3 de março, este ano caiu num domingo. Então, a gente vai ter a possibilidade de ser mais fácil para as pessoas chegarem. Então, vá na Paulista. Pode ser, é bem provável que ela esteja fechada. Então, a gente vai fazer uma marcha muito tranquila, mas aparecendo, reivindicando, brigando, falando, que é importante que as pessoas nos vejam. É um lugar de muito movimento, vai ter muita gente lá. Isso fica filmado, fica gravado, as selfies e tudo que a gente faz, a gente coloca nas redes para que todo mundo veja, né, que nós somos um segmento vivo, um segmento que precisa de transporte, que precisa de educação, que precisa de trabalho, que a gente precisa de saúde também, mas não só. Todo mundo olha para a gente e olha assim, vocês precisam de saúde. Mas não é só saúde, né? A gente precisa de outras coisas também. Porque somos pessoas com deficiência, não somos doentes. Nós somos pessoas com deficiência. Então, eu acredito que é muito importante que estejamos lá, mostrando a nossa força, mostrando a nossa garra, apoiando quem luta. Porque é isso, né? Vai estar lá muitas pessoas, muitas lideranças, eu vou estar lá, né? E a gente precisa do apoio das pessoas. Porque foi que nem o Rodrigo no começo falou. A Sandra foi sozinha? Não, eu não fui sozinha. Eu represento realmente tudo que eu coordeno, que eu trabalho, mas eu também fui com mais pessoas falar com o secretário. Pessoas com deficiência visual, pessoas autistas, tinha autista lá, tinha mãe de autista, então tinha muitas pessoas lá, né? Então, e uma coisa importante, né, Sandra? Porque às vezes a pessoa fala, mas não tem como eu ir. Se a pessoa fizer a solicitação para o Atende até algumas semanas antes, o Atende consegue disponibilizar carro para vocês. É uma manifestação, é um evento. O Atende disponibiliza, sim, o carro para quem precisa de Atende no final de semana. Então, é questão de solicitar no Atende também. Liga lá 156, pede para agendar isso, para cadastrar, para agendar. Se você não tem como chegar na Paulista, o Atende te leva. Gente, é tudo questão de assim, quem quer faz. E a pessoa com deficiência, se não mostrar representatividade, nunca vai conseguir nada. Então fica aquele negócio, nada sobre nós sem nós. Se não tem nós, é onde? Né? Então tem que ter, né? Tem que ter o nós. Eu geralmente vou de ônibus, sabe, Rodrigo, para Paulista. Eu geralmente vou de ônibus, vou ali no Terminal Parque Dom Pedro, todo mundo conhece o Terminal Parque Dom Pedro. Vai ali, pega o ônibus, ele para na Paulista. Não tem o que andar, você já desce na Paulista. Então, não teve como pegar Atende? Pegue o ônibus, saia de sua casa, perca o medo. A gente precisa tomar essa cidade. A cidade precisa saber que não somos só 8%, somos muito mais e precisamos de política pública dirigida para nós. E acompanhe minhas redes, tá? Acompanhe as minhas redes também, Sandra Ramalhoso, estou no Instagram, estou no Facebook. Acompanha lá, acompanha o nosso trabalho, conheça o meu trabalho, tá? Que a gente está sempre na defesa e no direito das pessoas com deficiência. Termino alguns mandatos este ano, mas com certeza eu vou estar numa outra trajetória aí, eu quero que vocês me acompanhem. É isso aí, Sandra. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por participar aqui com a gente.
E tá aí, @ Sandra Ramalhoso, tudo junto, Ramalhoso com S, tá? Sandra Ramalhoso, tá aí. Gente, muito obrigado pela sua presença aqui, boa sorte, dia 3, todo mundo lá na Paulista, então. A gente fica agora por aqui, eu, a Sandra e a Michele, a gente volta amanhã, tem sorteio do boné amanhã, não esqueça, tem sorteio do boné, você fica agora com Gap Dep e Yannis. Tchau, tchau, obrigado, até mais, até amanhã. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Contrate nossa palestra motivacional e de responsabilidade social. Adquira já o exemplar do livro Me Dê Sua Mão. Acesse gapdep.com.br. Telefone 11 95377 4041. Desperte o seu poder. Condicione sua mente para o sucesso e construa uma vida próspera e plena. Mentoria especialmente voltada a executivos, profissionais de liderança e vendas e para você. Atendimento e mentorias online presenciais. Alberto Yannis Treinamentos. Transforme sua vida profissional e pessoal. Agende uma entrevista ainda hoje. Condições especiais para pessoas com deficiência. WhatsApp 011 947203669 11 947203669.